Quem era a Jessi antes de entrar no BBB? Como que era a sua vida? Cara, assim, quem eu era, eu acho que eu não mudei muita coisa, né? Mas assim, o que muda é a minha rotina, né? Porque antes do BBB, eu acordava às 6 da manhã, tomava café todos os dias, eu sempre postava café da manhã todos os dias. O que você comia no café da manhã? Tapioca ou cuscuz. Todos os dias de manhã era praticamente isso, tapioca ou cuscuz. E aí, 7 horas, eu pegava a bicicleta, ia pra escola de bicicleta, dava aula até 5:30 da tarde, pegava a bicicleta, voltava, sentava 6 horas numa cadeira e estudava até, tipo, 10:30 da noite. Pelo menos nesses últimos 6 meses antes do programa era isso que eu fazia, né? Mas, assim, eu sempre tive essa rotina de dar aula de segunda a sexta ou de segunda a quinta, final de semana, curtia com os amigos, ou então tava estudando. Então eu sempre fui assim. Qual que era a série que você dava aula? Eu sou professora de Fundamental 2 e médio, né? Então é tipo de 10 até mais ou menos 17 anos, né? Que é a idade regular. Mas sempre tem aluno que foge dessa faixa etária, né? Porque tem defasagem, né? Essas coisas assim. Nossa, era a matéria mais difícil pra mim. Sério? Física primeiro e depois biologia. Ah, não. Biologia é tudo, O a gente. mais, a menos... Azão, assim, tá azinho. vendo? Era bem... Eu tô falando tipo sanguíneo. A gente percebeu que... Eu tô falando tipo sanguíneo, mas era um azão assim, sim, A positivo e A negativo. Você entendeu. Sim, entendi agora. Mas, nossa, pra mim era um negócio difícil. Então, mas isso é curioso, porque antes de eu começar a dar aula de biologia, eu amava ciências, mas eu tinha dificuldade na escola. Tanto que as minhas notas em biologia não eram as melhores, assim. Eu acho que eu ficava tão encantada com o conteúdo que eu não prestava atenção a ponto de saber. Eu ficava mais assim, sabe? Não acredito, isso, aquilo. Nossa, o professor ensinando, meu Deus, isso, aquilo, outro. E aí, na hora de responder as questões na prova, eu tirava exatamente a média, assim, pra passar, sabe? Não era uma excelente aluna em biologia. Eu tinha notas boas, assim, em matemática, química, física, geografia. Agora, biologia era sempre na média. E aí, depois que eu comecei a dar aula, é que eu comecei a, tipo, entender mesmo o conteúdo. Porque aí é isso, né? Você aprende pra dar aula. Mas por que você escolheu dar aula de biologia? Então... Eu ia perguntar isso, por que ela escolheu biologia? Gente, eu não sei, na verdade, desde pequena, eu sempre mudei muito sobre o que eu queria ser, assim, 8 anos eu falava uma coisa, 9 outra, 10. Com 12 anos, eu comecei a ter aula de ciências, mas uma ciência diferente, uma mais voltada à prática, né? Na escola que eu estudava, a professora começou a trazer mais coisas práticas, e aí eu comecei a me encantar por isso. Aí eu perguntei, professora, qual faculdade você fez? Aí ela falou assim, fiz ciências biológicas. Eu falei, então vou fazer ciências biológicas. E aí, dos 12 anos em diante, eu falei, vou fazer biologia, e aí pronto, não mudei mais. Fiquei como... Olha como professor e professora, né? Enfim, Sim. olha como influencia. Demais. Porque acho que são os nossos maiores influenciadores, assim, na infância, adolescência. Porque eu também admirava muito. Sempre também falava, você professor e tal. A inteligência não vem pra todos, né? Vem pra alguns. Tá cala a boca. Eu acho que eu não acho que é sobre inteligência. Eu acho que todo mundo aprende, só que cada um no seu tempo, né? Então, uns aprendem mais rápido, outros demoram mais. E ainda tem essa questão de cada um aprende de um jeito. Tem gente que tem mais facilidade de aprender ouvindo, escrevendo, vendo, ouvindo e vendo, e aí vai. Como que você... A gente tá perguntando as mesmas coisas, O que tá acontecendo? Deixa eu perguntar. Vai você. Vai. Não, esqueci. Eu ia perguntar como que você prefere. Eu sou mais audiovisual mesmo. Eu gosto de ver e ouvir. Então, ou assistir a aula presencial, ou assistir a um vídeo, mas o professor tem que ser dinâmico. Se for aquele professor que fala assim, sem se movimentar muito, explica o conteúdo parado, eu não aprendo. Nossa. Mas se o professor erra rápido na fala e gesticula, aí eu acompanho. Eu sou tão frenética que eu assisto a aula em 1.5, 1.75, 2, e assim eu consigo acompanhar. Se eu deixo no 1... Aí o professor tá falando devagar, aí parece que eu não consigo, eu vou me desligando, assim, sabe? Então, é porque acho que você sou fala muito rápido, isso. e aí você pega desse jeito. E eu já começo falando, no primeiro dia de aula, eu já falo, galera, eu falo muito rápido, então se eu estiver explicando e estiver falando rápido, fala, professora, vamos dar uma respirada, gata, bebe uma aguinha aí, porque eu falo rápido mesmo. E aí os alunos vão acostumando também, né? E eu acho que a cada turma a gente vai se adaptando à turma e a turma a gente, né? Então vai ficando... Cada turma, umas eu falo mais rápido, outras mais devagar. E era escola pública que você trabalhava, particular? Comecei a dar aula em escola pública, né? Minha primeira experiência como professora foi em escola pública. E eu trabalhei 3 anos na rede pública e aí esses 2 últimos anos na particular. E eu sempre falava, eu acho que eu nasci para ser professora de rede pública, né? Estudei a vida toda na escola pública e me identifico muito, assim, acho que
é muito mais... Eu acho que é porque, pela minha vivência também, né? Como foi a minha vida em sala de aula. E eu vejo isso nos alunos da rede pública. O que eu passei e o que eles passam, sabe? Então, acho que eu me adapto mais. Mas eu amo dar aula. Então, assim, né? No contexto geral, na escola pública ou na particular, eu sempre fui muito bem, assim. Minha relação com os alunos sempre foi muito boa. Mas eu sempre me adaptei melhor, assim, à rede pública. Estou aqui em Punta del Este, uma das cidades mais tops da América, para te dar essa super dica. Você quer ter essa mesma liberdade, poder viajar ao mundo quando quiser e mudar de vida financeiramente? Te convido então a conhecer o método Lucrando com Vídeos. Já pensou em ganhar dinheiro enquanto assiste jogos do seu time? Isso aí, esse mesmo vídeo, por exemplo, que você está assistindo no YouTube, você poderia estar ganhando dinheiro enquanto assiste ele, igual a milhares de pessoas que já estão fazendo. Para saber mais, clique no link da descrição do vídeo e não fique de fora dessa.